Bom, gente, para dar início aqui no nosso tutorial da flor 3D, eu vou estar usando aqui um verde em degradê na numeração 6, porque eu procurei na numeração 8 do barbante e eu não achei. Então, vamos usar aqui da número 6, tá bom? E para fazer esse tutorial aqui, a gente vai estar precisando de uma agulha de 3 milímetros e também de uma tesoura para estar arrematando os nossos fios. E vamos lá para o nosso passo a passo. Para começar aqui a nossa folha, a gente vai fazer 17 correntinhas. Tenho aqui a minha primeira correntinha, 2, 3. Vou fazer aqui as minhas 17 correntinhas e volto. Tenho aqui a minha carreira pronta com as 17 correntinhas. Sem laçar na agulha, vou contar aqui 4 correntinhas. Tenho aqui a primeira, segunda, terceira e quarta. Aqui nessa quarta correntinha, a gente vai entrar aqui com a nossa agulha, vai ficar com 2 alcinhas. Vamos pegar aqui no nosso fio novamente e passar essas 2 alcinhas, fazendo aqui o nosso primeiro ponto baixo. Sem laçar aqui na linha, venho na próxima correntinha, pegando somente nessa alcinha aqui de cima. E faço outro ponto baixo. Venho na próxima, faço aqui outro ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Vou fazer essa carreira aqui, todas essas correntinhas com pontos baixos e já volto aqui com vocês. Fiz aqui a minha carreira, só tá faltando aqui, ó, fazer o último ponto baixo em cima dessa primeira argolinha aqui, que é o meu nozinho. Venho aqui e faço o meu ponto baixo em cima dele. Subo aqui agora 3 correntinhas. Nesse espacinho aqui, entre esse ponto baixo e essa outra alcinha aqui de baixo, aqui nesse espacinho onde eu tô colocando a agulha, sem laçar, eu coloco a minha agulha lá dentro, tá? Trago o meu fio. Pego a minha linha de novo e passo essas 2 alcinhas. E aqui nós vamos fazer pontos baixos em cima dessa parte aqui toda. Venho aqui, ó, no meu próximo ponto baixo, que no caso só tá aparecendo a alcinha de baixo, que é aquela que a gente não tinha pegado. Já coloco o meu pedaço de fio aqui por dentro e trago o meu fio. Tenho 2 argolas, laço novamente, faço um ponto baixo. Venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Tudo isso prendendo esse fiozinho aqui que a gente tem, tá, gente? Porque já facilita a nossa vida. Vou fazer aqui praticamente toda a minha carreira com pontos baixos. Quando tiver faltando aqui 3 correntinhas para serem feitas, 3 pontos baixos no caso, eu volto aqui com vocês. Uma coisa na qual a gente tem que prestar atenção é que nem todo tutorial vai ensinar isso aqui para vocês, tá, gente? Aqui, ó, olhando aqui de cima, parece que eu tenho 3 pontos sem fazer, certo? Primeiro, segundo e terceiro. Quando você vai olhar aqui de lado, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto que tá aqui em cima. Que ele fica bem escondidinho, então às vezes não dá pra ver direito. Se eu deixar esses 4 pontos aqui sem fazer, essa parte aqui do centro ela vai ficar muito grande. Como vocês podem ver aqui, ó, ela não é pra ficar tão grande assim. Olha a diferença de tamanho. Ela já fica um pouco maior se eu deixar essas 4 alcinhas sem fazer. Então, eu venho aqui dentro da minha alcinha, pegando somente nessa alcinha aqui de cima. E volto a fazer o meu ponto baixo. Aqui, olhando por cima, parece que só tem 2 alcinhas sem fazer, certo? Mas, na verdade, são 3. Essa é a primeira, essa é a segunda e aqui em cima temos a outra. Subo aqui agora 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas, a gente vai estar subindo elas sempre que a gente for começar o outro lado da parte da nossa folha. São essas 3 alcinhas que fazem a nossa folha ficar com esse efeito aqui, ó. Esse efeito meio tortinho. Estão vendo? Isso aqui é o que faz dar o destaque na nossa folha. É o que faz a nossa folha ficar cada vez mais bonita, tá bom, gente? E é isso, vamos continuar aqui com o nosso tutorial. Fiz aqui as minhas 3 correntinhas, viro aqui a minha folhinha. Em cima desse ponto baixo, onde eu acabei de subir as 3 correntinhas, pegando somente nessa alcinha aqui de trás, eu vou fazer um ponto baixo.
essas 3 correntinhas e pegar nesse ponto baixo aqui, onde a gente acabou de subir essas 3 correntinhas, que faz a nossa folha ficar com esse efeito aqui meio tortinha, tá, gente? Eu, pelo menos, gosto bastante. Se você não gostar, você só sobe as suas 3 correntinhas normalmente e você não precisa colocar o seu ponto baixo nesse mesmo ponto onde você subiu as 3 correntinhas. Você vai no ponto seguinte, no ponto do lado, tá bom? Nessa parte mais clarinha aqui da folha, a câmera vai ficar desfocando um pouco porque ela tá confundindo essa parte clarinha do verde com o branco, tá? Então, eu peço aí a vocês que me desculpem caso fique desfocando demais e não dê pra vocês verem tudo certinho. Venho aqui, ó, no próximo pontinho, pegando somente na alcinha de trás e faço o meu ponto baixo. Gente, essa folha todinha aqui que a gente vai fazer é somente pegando nessa alcinha de trás. Vou deixar isso aqui bem claro pra vocês, tá? Somente na alcinha de trás. Não tem esse negócio de fazer uma carreira pegando na alcinha de trás e na outra carreira pegar esse pontinho aqui da frente, não. Vai ser todas as carreiras somente pegando nessa alcinha de trás, tá bom? A não ser que eu peça pra vocês pegarem as 2 alcinhas, aí vocês vão entender o que eu tô dizendo. Vim aqui, ó, no próximo ponto e faço outro ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, ponto baixo em cima de ponto baixo, pegando apenas na alcinha de trás. E quando chegar aqui, ó, nesse espacinho aqui do centro da minha folha, onde a gente fez aquelas 3 correntinhas, eu volto aqui com vocês, tá bom? Cheguei aqui, ó, praticamente no finalzinho da minha carreira. Esse último ponto baixo aqui, ó, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, eu só deixei sem fazer esse último pontinho baixo aqui, antes desse espacinho aqui com as 3 correntinhas. Aí, eu fiz aqui, ó, o meu ponto baixo em cima do penúltimo ponto baixo. Eu só não fiz esse último ponto baixo aqui, tá? Ele tá sem fazer nada. Então, a partir desse penúltimo ponto baixo que eu fiz aqui, eu faço as minhas 3 correntinhas. Venho aqui dentro desse espaço com as 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Prendo aqui dentro com um ponto baixo, certo? Nesse próximo ponto baixo aqui, do lado desse que a gente acabou de prender, a gente não vai fazer nada nele, a gente vai pular ele, tá bom? Pulo esse ponto baixo que tá do lado desse aqui que eu acabei de fazer. Venho aqui nesse próximo, eu dou uma esticadinha na linha, coisa pouca, só pra minha folha não ficar emborcando tanto, tá bom? Pulei aqui, ó, venho no próximo ponto baixo, somente pegando na alcinha de trás e faço o meu ponto baixo normalmente. Aqui, no meu próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. E aqui a gente vai continuar normalmente da mesma forma como a gente fez aqui nesse lado. Vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando tiver faltando aqui, ó, 3 alcinhas, 3 pontos baixos para serem feitos, eu volto aqui com vocês, tá bom? É como eu tinha falado pra vocês. Quando a gente olha aqui por cima, ó, fica parecendo que tem 3 pontos. 1, 2 e 3. Mas quando a gente vai olhar aqui de lado, temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, a gente não pode se esquecer que são apenas 3 pontos que é pra ficar sem fazer. Venho aqui, ó, nesse quarto pontinho que eu tava deixando sem fazer e faço aqui o meu ponto baixo, tá bom? Subo aqui novamente as minhas 3 correntinhas, porque eu vou fazer uma nova carreira e viro a minha folhinha. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo, onde eu subi essas 3 correntinhas, pegando somente na alcinha de trás, trago o meu fio, fico com 2 argolinhas, laço novamente, passo as 2 argolinhas. Venho aqui nesse ponto baixo do lado e faço outro ponto baixo. E aqui a gente vai continuando o nosso trabalho normalmente, é a mesma repetição, tá bom? Cheguei aqui, ó, no final da minha segunda carreira do lado esquerdo. E esse último pontinho aqui, esse último ponto baixo antes dessas 3 correntinhas, a gente não vai preencher. Tô aqui, ó, nesse penúltimo ponto baixo, faço aqui 3 correntinhas. Prendo aqui dentro com um ponto baixo. Pulo esse ponto baixo que tá do lado desse aqui que eu acabei de fazer. Dou uma esticada aqui nessa linha, que é pra não ficar emborcado. Pulo esse pontinho aqui e venho no próximo. E faço aqui o meu ponto baixo.
Dou uma esticadinha aqui, nada demais para não ficar muito grande esse ponto. Venho no próximo ponto baixo e faço outro ponto baixo em cima dele. Venho no próximo, faço outro ponto baixo. Venho no próximo e faço outro ponto baixo. Vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando tiver faltando 3 pontos baixos aqui para serem feitos, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final da minha terceira carreira, como vocês podem ver aqui, ó. Essa parte aqui do centro é a primeira, essa aqui da esquerda e essa da direita, aqui nessa mesma direção é a segunda. E esse pouquinho que eu fiz aqui desse lado é o começo da minha terceira. Subo aqui as minhas 3 correntinhas. Tendo subido aqui as 3 correntinhas, eu viro meu trabalho. E, gente, desde já eu peço desculpas a vocês aí, porque minha voz tá muito rouca, eu tô gripada, tô meio doente e vai ficar meio ruim pra vocês escutarem, mas eu vou tentar falar o melhor que eu puder aqui. Venho nesse ponto baixo aqui, onde eu acabei de subir essas 3 correntinhas e faço o meu ponto baixo, da mesma forma das outras carreiras. E volto fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo normalmente, somente pegando na correntinha de trás. Vou fazer aqui os meus pontos baixos. Quando chegar aqui, ó, nesse último ponto baixo, eu volto com vocês. Nas outras carreiras, a gente não tinha feito esse último ponto baixo aqui antes das 3 correntinhas. A gente tinha deixado ele sem fazer, certo? Agora aqui no final dessa terceira pétala da nossa flor, a gente vai preencher ele. Faço aqui um ponto baixo em cima dela. Isso aqui é somente na terceira carreira, tá, gente? Na primeira e na segunda, a gente vai pular esse último pontinho baixo aqui. A gente não vai fazer nada em cima dele. Vai direto para as 3 correntinhas e prender aqui dentro desse espacinho das 3 correntinhas. Fiz aqui o meu ponto baixo, sem fazer correntinha aqui agora, eu entro aqui, ó, dentro desse espaço das 3 correntinhas que eu tinha feito. E prendo aqui com um ponto baixo. Subo aqui agora 3 correntinhas. Volto aqui, ó, dentro do mesmo ponto e prendo com um ponto baixo, certo? Essa aqui é a única modificação que a gente vai fazer, o resto vai ser tudo igual. Ponto baixo em cima de ponto baixo, subo as 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo em cima daquele ponto baixo onde eu subi as 3 correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo do lado desse aqui que eu acabei de prender e faço um ponto baixo em cima dele. Venho no próximo e faço ponto baixo em cima de ponto baixo. No próximo, faço outro ponto baixo. E essa aqui, gente, é a forma como a gente vai fazer a nossa folha. A única modificação que a gente vai fazer é aqui, ó, no centro da folha, na metade dela, no caso. Ao invés de deixar o último ponto baixo sem fazer, nós vamos fazer um ponto baixo em cima dele. E vamos entrar aqui para dentro do espaço das 3 correntinhas. Fechamos aqui com um ponto baixo. Subimos 3 correntinhas e fechamos dentro do mesmo espacinho das 3 correntinhas com um ponto baixo. Venho aqui do lado desse ponto que eu acabei de prender e continuo fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou fazendo aqui os meus pontos. Quando eu fizer a volta para vir aqui na metade da minha folha, eu volto com vocês para explicar novamente. Fiz aqui a minha carreira com os pontos baixos da forma como eu tinha falado para vocês. Cheguei aqui, ó, nesse ponto baixo da carreira anterior e fiz um ponto baixo em cima dele, tá bom? Entro aqui dentro, ó, desse espacinho com as 3 correntinhas e coloco um ponto baixo. Subo aqui 3 correntinhas. Volto dentro do mesmo lugar e prendo com um ponto baixo também. Aí, ele vai ficando, gente, esses espacinhos aqui no meio da folha. E essa aqui é a forma, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis dizer. Venho aqui, ó, no próximo ponto baixo, somente pegando na alcinha de trás e continuo normalmente com os meus pontos. Venho no próximo, faço outro. Venho no próximo e faço outro também. Ao todo, a gente vai estar fazendo aqui 5 pétalas. Como vocês podem ver aqui, tem a minha primeira, segunda e terceira.
Nessa aqui que já tá pronta, temos aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Vou fazer aqui as minhas 5 pétalas, 2 de cada lado, que é contada apenas como uma. E quando eu terminar todas elas, eu volto aqui com vocês para estar mostrando o resultado. Uma coisa que eu tinha falado aqui pra vocês, mas como eu não tenho certeza se eu falei ou não, eu vou estar repetindo aqui a mesma coisa. Cada lado da pétala, por exemplo, aqui no lado esquerdo, que é daqui pra cá, até aqui no finalzinho. Esse lado esquerdo aqui, eu tenho 2 partes para fazer um único lado, certo? Somente aqui no centro que é um único lado. Mas nos outros lados são sempre 2 carreiras para fazer uma única pétala. Fiz aqui, ó, a primeira, segunda, terceira, quarta e tenho aqui a quinta pétala. Só que nesse caso aqui, quando você faz a quinta e última pétala, às vezes você acha que só de fazer aqui a primeira carreira já tá pronto, e não é. Você tem que fazer aqui, ó, pra finalizar aquelas 3 correntinhas, virar aqui o seu trabalho, pegar aqui, ó, nesse ponto baixo onde você subiu as 3 correntinhas, e você vai fazendo aqui, ó, ponto baixo em cima de ponto baixo. Aí, quando chegar aqui nesse centro, é que você vai encerrar a sua carreira. Não se esqueça disso. Cada pétala, cada parte da sua pétala são 2 carreiras. Se você fizer só uma carreira para uma única pétala, vai estar errado, tá bom? Então, é muito bom que você preste atenção nisso. Vou completar. Quando tiver prestes a chegar aqui no meio, eu volto para ensinar aqui a vocês como a gente vai finalizar essa folha. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, já para finalizar aqui a nossa folha. Fiz aqui o meu ponto baixo em cima do último ponto baixo da carreira anterior. Entro aqui dentro desse espacinho de 3 correntes e prendo com um ponto baixo. Se você quiser, você pode fazer 2 pontos baixos. Essa aqui é a primeira forma de finalizar a sua folha. Fiz aqui, ó, 2 pontos baixos dentro desse espacinho de 3 correntes. Faço uma correntinha e se eu quiser eu posso cortar. Mas como assim eu acho que fica meio torto, meio estranho, ó, como vocês podem ver aqui. Então, eu aconselho que vocês façam dessa forma aqui, ó. Deixar apenas um ponto baixo aqui dentro desse espaço de 3 correntinhas. Fazer aqui uma única correntinha e cortar aqui o fio de vocês, que não precisa ser um fio tão grande. Ele só tem que ser do tamanho suficiente pra gente conseguir esconder ele aqui, tá? A minha folha ficou assim, ó, dessa forma. Tem esse lado e tem esse lado. É você que escolhe o lado que você vai querer usar. No meu caso, eu vou querer usar esse lado aqui, que é onde eu vou pegar a minha flor e colocar ela aqui por cima, tá bom? Para finalizar aqui a minha folha, viro aqui pro lado do avesso, que é onde eu vou prender o meu ponto. Pego aqui, ó, uma correntinha na direção da linha e puxo essa linha para dentro da argola. Mais ou menos dessa forma. Viro aqui o trabalho, venho aqui, ó, na argolinha da frente, pegando as 2 alcinhas e trago o meu fio. Viro de novo, venho aqui, ó, nas 2 argolinhas da frente, laço meu fio e trago por dentro delas. Aqui eu puxo de uma forma que não vai ficar tão evidente essa linha aqui dentro. E também de uma forma que a sua folha não vai emborcar. Puxei aqui, ó, vocês estão vendo que ela ainda tá aparecendo, então você vai tentar fazer de uma forma que ela não vá aparecer. Deixei aqui só uma vez. Aqui por baixo, ó, quase não se nota, certo? Vou pegar aqui, ó, uma alcinha na mesma cor do final aqui da minha linha, porque se você for inventar de prender aqui nessa parte mais clara, vai estar aparecendo o nó. Então, é mais aconselhável que você prenda o pedaço do seu fio numa parte, numa argolinha que seja da mesma cor dele. Trago aqui o meu fio dentro dessa argola. Mais ou menos assim, dessa forma. Venho aqui, ó, pra essa argolinha da frente. Peguei aqui só uma alcinha. Trago esse fio novamente. Essa parte aqui de esconder o fio não tem muito um tutorial certo assim, não. Você vai fazendo da forma que você vê que tá ficando legal na sua folha. De uma forma que não vai ficar evidente que você tá escondendo um pedaço de fio, tá bom?
Venho aqui nessa argolinha da frente, pegando somente uma alcinha e trago meu fio. Venho de novo aqui, ó, nessa argolinha da frente e trago meu fio de novo. Aqui agora eu vou dividir esse fio em duas partes. Vou dividir ele na metade e vou abrindo aqui, ó. Vou desenrolando ele aqui até o finalzinho. Se você ver que o seu fio ficou muito grande, não tem problema nenhum. Você dá uma cortadinha nele aqui, ó, pra diminuir, certo? Você pega aqui uma outra alcinha, que seja da mesma cor, da metade do seu fio. E passa a metade dessa linha que você acabou de dividir, trazendo ela aqui, ó, por dentro da sua argola. Dessa forma. E aqui você vai dar 2 nozinhos bem apertados, mas não pode ser tão apertado a ponto de fazer isso aqui na minha folha, emborcar ela. Então, você puxa de uma forma que você não vai desmanchar o seu trabalho ou deixar ele todo torto, tá bom? Você vai ajustando aqui, ó, se você vê que ele tá meio torto, se tá muito repuxado. Fiz aqui o meu nozinho e deu certo, a folha não tá repuxada. Venho aqui, depois de ter arrumado, e faço o meu segundo nó. Esse segundo nó você já pode apertar mais ele, porque ele é para garantir que o seu fio não vai soltar depois, tá bom? Vem aqui com a tesoura bem pertinho desse nó que você acabou de fazer e corta. E tá finalizada aqui a nossa folha. Tenho aqui a primeira e tenho aqui a segunda que eu ainda não tinha finalizado. Vou colocar aqui, ó, uma do lado da outra. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado desse tutorial. Me desculpem pela minha voz, porque eu tô meio doente. Espero que vocês tenham conseguido entender. E também espero que vocês tenham gostado. Já deixem o like de vocês, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo!